palavra que a gente usa um termo, podemos dizer uma palavra ungida pelo Ungida. Espírito Santo, a palavra que vem ali para você falar, para ensinar, para mostrar, as pessoas às vezes estão até ouvindo, mas é algo que entra por um ouvido e sai para o outro, né? Não ouvem com o coração. É engraçado que você fala esse termo, né? Que Exato, não ouvem com o coração. exato. Não, E acaba endurecendo, né, o coração co- contra a verdade, exatamente. Porque a porque pessoa, rejeita a verdade. Né? às vezes, Agora, desculpa, fala, completa, desculpa. não, então, aquele que é o filho de Deus, né, ele não só ouve a palavra com a mente, mas também com o coração. Exato. Recebe no coração. Ele ouve com os ouvidos espirituais, vamos dizer assim, né? Exato. Ouve com amor, né? Isso. E é muito engraçado, você vê, você participa de muitas reuniões que nós temos, né, no dia a dia, e você acho capaz de observar, né? Que, primeiro, eu acho que o inimigo pega do meu lado para eu falar demais. Eu acho que ele me pega nessa curva, sabe? Falar demais. E ao mesmo tempo que eu tenho um amor assim meio agitado, vamos dizer assim, para querer que o outro entenda, quase implorando para a pessoa entender o que eu estou falando, né? O inimigo é tão sutil que ele pega aí, ele muda a dose do remédio, entendeu? Então, ele faz eu usar o remédio um pouquinho a mais, exatamente para distorcer na mente do outro, né? O que você acha disso? Você que tem participado das reuniões. Isso acontece, é normal. Né? A gente muitas vezes perde, vamos dizer assim, fica muito entusiasmado com certas coisas e acaba até atropelando alguém, Exato. né? Passando e falando, né? E, e acaba sendo, entre aspas, prejudicial, né? É, Ao desenvolver é, do propósito de alguma reunião. é Então, tem, impressionante. mas não é que é o inimigo, né? A gente, às vezes, na nossa gana, né, de falar, de ensinar, de mostrar as Mas coisas, aí, a ênfase, quer dar ênfase, é, quer é, bater, entendeu? é. E aí acaba extrapolando aí, né? E aí, e aí o outro vem falar assim, você não deixa falar, mas até pela internet aqui você tem o jeitinho de levantar a mão lá e cortar o outro, né? Mas não corta, e depois fala, não deixa falar. É incrível. Para mim É, é um tipo de rejeição. E o inimigo pega em mim também quando eu exagero. Então, eu não digo inimigo, né? Mas é a gente mesmo, nesses casos, então, né? Adilson, aí que tá. Você há pouco falou, e eu repeti de uma outra forma, e acabamos desviando daquela linha. É o seguinte, a atitude de um filho de Deus com maturidade, que seja a nossa maturidade, vai, espiritual, ele está ouvindo e está obediente à voz de Deus, que eu diria revelação, porque não vem por raciocínio, vem por revelação, vem por intuição, né? Vem por uma consciência espiritual, vem por causa da comunhão que se faz através do Espírito Santo. Muito bom, de um lado. Do outro lado tem o inimigo. O inimigo está ao derredor, procurando brechas que todos temos. Porque ninguém aqui é perfeito, só Jesus Cristo foi e é Sim. perfeito, né? Agora, você fala algumas vezes da mente, que fala pela própria mente. Então, você entende que às vezes não tem ação nem de um nem de outro e tem em nós. Exato. Tá. Porque você não perde o seu ego, né? Aí que tá. Bom, agora você falou a palavra que eu estava querendo ouvir e nem sabia que era essa. É por causa do ego, né? Mas a gente não devia de ter o ego. A nossa meta não é acabar com o ego para ser cristocêntrico. Não é acabar, não é acabar, é sujeitar. Sujeitar. A quem? A direção do Espírito. Então, Tá. Deus não veio para acabar com você. O Espírito não vem para acabar. Certo. Ele vem para te orientar. Né? Certo.
Então, você como pessoa, você quer ser orientado. Eu quero obedecer, eu quero É, receber a é. instrução. Aí, Né? O teu ego continua sendo. Né? Você é uma pessoa inteira. Nada é tirado de você. mas você pôs a palavra que nós precisávamos ouvir. Submissão. Meu Sim, ego tem que estar submisso, o meu e de todos nós, tem que estar submisso à voz do Espírito, sim. A à orientação. orientação do Espírito Santo. Né? É esse o ponto, é submissão. Quer dizer, eu vou. Porque esse ego acho que está ligado à personalidade, está ligado à alma, né? Até, totalmente. O que Deus quer é educar o nosso ego à submissão dele. Sim. Como Jesus E, Cristo foi submisso ao Pai o tempo todo, e o Espírito exato. Santo, tá certo? E as escolhas, né, que são feitas, a gente tem que submeter, nos submetermos, né? Nos submeter, ó, a palavra é submissão. É submissão, É, cara. é submissão. É, Não é você, como diria assim, me fugiu a palavra agora. Ser submisso não é ser arrasado. Ser submisso é ser, entender que o que vem de Deus, né, é o melhor. Nilson, tentando pegar a palavra que você não achou bem aí, a submissão aí, você quer dizer que não é uma submissão, vamos dizer assim, onde que você está obrigado. É uma submissão por amor, Voluntária por amor. voluntária, por amor. Exato. Ou seja, você quer, por exemplo, sei lá, fazer uma viagem, como aconteceu com o Paulo, né? Que queria ir para um certo lugar, o Espírito Santo falou, não, é para ir para o outro. Sim, Quer dizer, apesar que o ego dele está falando e tinha uma lógica para ele fazer eh, uma certa evangelização, uma certa cidade, o Espírito Santo falou, não, você vai na outra cidade, né? é. Não é Não naquela. é, exato. Foi uma orientação, porque aonde o Espírito mandou era mais importante. Não que lá onde ele queria ir não fosse bom, né? Mas o mais importante era ele ir onde o Espírito mandou. E a submissão, né? Que ele demonstrou em obedecer isso. A submissão está ligada também com obediência, né, Deus? Obediência, sempre. Mas é uma obediência, não é por medo, não é por nada, é uma obediência por Não, amor. por amor, por Por amor. amor. O Né? amor ágape é submissão, ele é tudo, né? Porque na verdade Deus é amor ágape, né? Deus é amor. É Esse é tudo amor. que Deus faz é por amor, ele não faz por necessidade, ele não tem necessidade. Ele pode criar uma necessidade, né? Como ele criou em nós, né? Ou seja, ele fala as coisas e a necessidade dele é que a gente atenda, né? Não é que ele precise do que a gente vai fazer. Vai, Não, vai tudo dar é um, certo é um para ele. privilégio, né, que nós temos de fazer, cumprir a vontade dele, a obra dele. E põe privilégio em a Deus. Então, esse é um privilégio tremendo. É, Você ser um servo útil para Deus. e eu tô numa fase assim, quer dizer, acho que nós estamos, né? Porque o Filho de Deus, à medida que vai amadurecendo, ele fica cada vez mais apaixonado, vamos dizer assim, por Jesus Cristo, né? Porque ele vai conhecendo que Jesus Cristo ele vai procurando conhecer. Primeiro ele vai ter uma vontade de conhecer mais Cristo, se aprofundar nele, exatamente para ouvi-lo, saber o que é para fazer e fazer cada vez mais e para dar glória ao Pai, né? Para deixar o Pai Celestial contente com o que você está fazendo. Isso acaba sendo assim uma coisa tremenda, né? Usando a palavra que eu aprendi com você, de amor, é amor. Você fica apaixonado, você fica, vamos dizer, enlouquecido no bom sentido aí de querer atender que Deus está te mandando, não perder um lance, né? Para poder tá atendendo o que ele quer nesse plano, né, das necessidades dos outros, né? Porque nós Sim, estamos sim. aqui para servir. Jesus Cristo veio É, para nos servir, né? exato. E, e a,
é o que espera de cada um de nós que a gente sirva, Exato. né? E seguindo o exemplo, né, que Cristo